E aí, torcedores, beleza? Finalmente a diretoria do Flamengo teve uma atitude e demitiu Jorge Sampaoli. O técnico argentino ficou quase uma semana inteira treinando o time lá na Gávea depois da derrota na Copa do Brasil, sabendo que a qualquer hora isso ia acontecer. E finalmente essa diretoria banana teve a coragem, teve a decisão de demitir o técnico argentino. Finalmente ele foi embora, né, pessoal? Na minha opinião, nem deveria ter vindo. Não tinha o canal, não produzia vídeos na época da contratação dele, mas sempre falei para meus amigos mais próximos, ele é um técnico desagregador, ou seja, o homem que domina, o homem que deve comandar o barco é o primeiro a brigar com todo mundo. Técnicos e jogadores não se darem bem, isso é até comum, mas é com um, é com outro. No caso dele, ele sempre briga com o time inteiro, com o elenco inteiro. Aquela questão que a gente descobriu, né? Que ele nem fala com os jogadores, quem dá a instrução técnica, quem fala com os jogadores é a sua comissão técnica. Ou seja, é um homem muito difícil, muito difícil. Foi no Santos, foi no Sevilha, foi no Galo, foi na seleção argentina, que a gente viu aquela vergonha onde ele perdeu totalmente o time, não treinava, só estava lá na beira do campo na Copa do Mundo. Foi assim na Laú, onde até foi campeão. Eu acho que o único time que ele não teve uma confusão, que não criou mal-estar, foi na seleção chilena. Fora isso, todo mundo fala que o cara sempre arruma confusão. Por isso que independente da parte técnica dele, que até acho que ele não é um mau técnico, assim, não é meu preferido, né? Não é meu preferido. Mas se você for comparar com o que o mercado brasileiro proporciona, ele sim tem uma relevância. Longe daquela babação de ovo que a imprensa adora fazer dele, né? Como se ele fosse um técnico muito bom. Mas realmente, em relação às opções que nós temos no mercado brasileiro, ele realmente se destaca, como se já destacou no Santos. Mas isso é muito pouco para um técnico que adora confusão, adora arrumar brigas. E no elenco minimizado, no elenco criança que é do Flamengo, isso era certo que ia acontecer. Será que a diretoria não viu isso? Eles acharam realmente que o Sampaoli no Flamengo ia seguir um rumo tranquilo, não ia arrumar confusão com ninguém? É muita ingenuidade da diretoria do Flamengo, que por sinal não entende nada de futebol. Mas águas passadas, ele finalmente foi embora, né? Na minha opinião, deveria ter sido mandado embora antes da final da Copa do Brasil. Não sei se poderíamos ser campeões, é uma outra história. Mas eu acho que o time entraria com mais vigor, com mais gana. O fato dele estar comandando o time realmente deu uma desanimada. O que não é desculpa não, tá? Porque eu também sou contra esse elenco. O que eles fizeram com o Sampaoli é apenas um retrato que eles fazem com todos os técnicos desde a saída de Jesus, independente de ganhar ou não. Isso inclusive eu não entendo a torcida rubro-negra que fica babando o ovo desses caras enquanto fizeram ano passado para dar exemplo. Não, esse ano, desculpa, ano passado, esse ano, aquela vergonha, aquela derrota vergonhosa de 4-1 para o Fluminense na final da Copa do Brasil. Só uma pessoa muito ingênua não vê aquele jogo 1000 vezes e não vê que aquilo foi entrega. O time jogando sem vontade, trotando, enquanto o jogador do Fluminense correndo, a galera andando atrás para ver se pegava. Então, os jogadores não são santos, pelo contrário, coloco muitos aí culpados pelo ano do Flamengo. Mas realmente, além disso tudo, ainda ter um técnico como Jorge Sampaoli atrapalhou muito o ano do Flamengo. Começou com o Vitor Pereira, não deu certo, beleza, faz parte. Eu até acho que foi um erro da diretoria rubro-negra, mas contratar o Sampaoli foi um erro maior ainda. Mas aí faz parte, passou, agora bola para frente. Porém, só uma notícia que eu acabei de ler aqui no GE em relação a finanças rubro-negras. Com a admissão de Jorge Sampaoli, o Flamengo chegou ao patamar de 56 milhões em multas em relação a técnicos desde 2020. Desde que Jesus saiu, no caso ele saiu, né, sem a multa, porque ele pediu demissão. Todos os outros técnicos que foram demitidos, até hoje o Flamengo gastou 46 milhões de reais em multas rescisórias. É dinheiro à beça. Ainda no campo da especulação, porém eu acho que está bem encaminhado, né, por tudo que aconteceu, os movimentos que aconteceram. Eu acho que realmente Tite é o nome para o Flamengo a partir de agora.
Se vai aceitar ou não, é uma outra história. Mas ele realmente é um nome forte no Flamengo. A imprensa paulista já está fazendo uma pressão imensa. Hoje mesmo eu vi um vídeo em que ele fala que não vai trabalhar esse ano. Inclusive, brincadeiras à parte, colocou lá que precisa ver o sogro, ver a sogra. Ó, mais uma vez aí o sogro e a sogra entrando na história em relação a um técnico que trabalhou no Corinthians. Então realmente eu não sei se esse vai ser o nome. Eu particularmente não sou muito fã do trabalho do técnico, né? Não para a seleção não, tá? Mas não gostava dos times dele, não gosto do time dele. Do jeito que o Corinthians jogava, aquele esquema de 1-0, prioridade de defesa. Isso é um gosto particular. Claro que isso aí não tem nada a ver. Mas assim, em relação a nome, em relação a peso, em relação ao lugar que ocupa no futebol, eu acho que realmente se o Flamengo conseguir contratar o Tite, vai estar contratando um grande técnico, uma grande figura para tentar botar a ordem na casa do Flamengo. Porque aquilo virou uma zona, virou a casa da mãe Joana, literalmente falando. Técnico saindo, alguém chegando, independente do Tite ou não, alguém vai chegar. Mas hoje saiu uma reportagem sobre Everton Ribeiro, que ele anunciou que pretende continuar no Flamengo. Anunciou não, deixa eu consertar. Ele comunicou aos dirigentes rubro-negros que pretende continuar no Flamengo. Apesar de estar acabando o contrato, o Meia, grande ídolo rubro-negro, né, de 2019 para cá, fez parte desses grandes títulos que a gente conquistou, mas está caindo, o futebol dele está em declínio, e ele foi inclusive já procurado por alguns clubes, nada oficial, mas o famoso mundo árabe, Fluminense, Grêmio e São Paulo são outros times que deram uma olhadinha na situação de Everton Ribeiro. Eu inclusive, antes da final, li em alguns portais que ele estava muito bem encaminhado ao São Paulo, que era só esperar passar a final, que provavelmente ele poderia ser até anunciado. Anunciar naquela questão do pré-contrato que ele já pode assinar com outro clube, claro, né? Que ele ainda até o final do ano é jogador rubro-negro. Mas parece que pelo GE hoje falando, ele pretende continuar no Flamengo. Galera, ótimo jogador. Se o contrato for bom para ele e for bom para o Flamengo, eu acho que vale a pena ele renovar por mais um anozinho, 2, não sei, depende do que o clube acha. Só não pode ter valorização, né? Não pode querer ganhar mais, contrato longo, porque primeiro já tem uma idade, e segundo, o futebol apresentado mesmo esse ano não merece, né? Não leva o jogador a ter essa remuneração aumentada. Então, vamos ver os próximos capítulos aí, que é um grande jogador rubro-negro, um grande ídolo rubro-negro nessa fase aí de 2019 para cá, mas contrato acabando, idade pesando, pode ser que o Everton Ribeiro saia do rubro-negro. Essa não é notícia nem de hoje não, já é uma notícia de ontem, que eu peguei ontem, mas parece que é real a chance de Bruno Henrique não renovar com o Flamengo. O staff e o jogador, quando falam que é staff e jogador, é o staff. Isso é pilha de empresário. Estão se sentindo muito desprestigiados pela diretoria rubro-negra, né? Inclusive, além da parte financeira, que a diferença é grande, parece que eles estão chateados porque o Flamengo, o contrato do Bruno Henrique está para vencer. Algum clube já poderia procurar o Bruno Henrique para assinar um pré-contrato e a diretoria não procurou o atleta para tentar evitar esse pré-contrato. Só que, gente, eles têm que entender o seguinte: Bruno Henrique passou 1 ano e 2 meses, não, um ano, né? Passou 1 ano fora dos gramados, uma contusão gravíssima. Eu acho que nem o próprio Bruno Henrique poderia imaginar que ele ia voltar voando como voltou, mais veloz, mais forte, mais decisivo. Ou seja, um futuro que era muito incerto se tornou um presente maravilhoso. Jogou muito, foi o único jogador rubro-negro que manteve ritmo, manteve foco e foi regular ao longo desse desastrosa passagem de São Paulo no Flamengo. Agora, falar que a diretoria desprestigiou ele, eu acho um pouco de exagero. A lesão estava aí, o jogador nem conseguia jogar direito. Então realmente eu acho que não é bem o caso da diretoria. E outra coisa, né?
O que não faltou ao Bruno Henrique no Flamengo nesse 1 ano de lesão grave foi carinho da diretoria, dos companheiros, da torcida. Então realmente essa parte do se sentir desprestigiado, eu acho que é uma desculpa esfarrapada do seu staff. Porque, como eu vi ontem com o Mauro César falando na Jovem Pan, a diferença salarial e de tempo de contrato entre Bruno Henrique e Flamengo é muito grande mesmo. O Flamengo até tende a ceder alguma coisa, né? O Bruno Henrique quer 3 anos, o Flamengo quer 1, aí vamos para 2. Não sei se o Bruno Henrique iria aceitar, mas o Flamengo até tende a conversar. Mas em relação à base salarial, a diferença é muito grande, e nisso o clube acha que não vai ceder. Pode até aumentar um pouquinho, mas não o que o Bruno Henrique quer. Esse sim, de todos que estão no clube até hoje, de 2019, esse sim eu não queria que saísse do Flamengo. Esse sim eu vou ter aquele pesar de ver ele jogando ano que vem com a camisa de outro clube. Os demais, agradeço pelo serviço prestado, agradeço por tudo que fizeram pelo Flamengo e que sejam felizes em outros clubes, brilhem em outros clubes, não contra o Flamengo, claro, mas aí é o ciclo que se encerra. É isso aí, pessoal. Terminando o vídeo de hoje, mais basicamente para falar sobre a demissão de Sampaoli, uma notícia que saiu agora à noite, né? E também falar um pouco sobre a renovação de Bruno Henrique, que está congelada, e na renovação do Everton Ribeiro, que ainda não começou as conversas, mas parece que pela vontade do jogador, ele quer continuar na Gávea. Então, pessoal, tudo de bom aí, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!